Created with free version for non-commercial use. A empatia da sociologia. Eu venho abordando como uma função mais relacionada a um modo de comportamento das relações sociais em que decifro na minha psicologia, que é baseada na sociologia, que sempre me dediquei e me interessei como um caso mais estudado a fundo, com bases, regras e terapias em que vejo o mundo de hoje mais catatônico por talvez não viver melhor e se favorecer de certas circunstâncias que o homem de hoje possa estar ainda incapacitado de aprender primeiramente a valorizar sua vida e a dos outros. Porque possam ser quase todos esquizofrênicos por natureza humana, enquanto há um conjunto de ideias que possam estar bem favorecidas em comportamento de otimismo pela vida emocional de certas pessoas, que valerá a certas coisas que possam variar, consequentemente, sobre uma superfície de livre-arbítrio em que são preservadas a integridade moral e a personalidade, se torna algo mais comumente sobre vários equilíbrios mentais, quando a realidade não seja mais ofensora às diretrizes de uma pessoa que possa estar plenamente feliz, e como também o desânimo possa perpetuar uma chave em si próprio que o levará a um estado de comportamento destrutivo que o aprisionará sobre suas vontades, que necessitadamente sempre lhe afeta como uma preservação de sua imagem sobre a vida, como certos desequilíbrios que sempre lhe perseguiram e que possam ser chamados de efeito colateral, que se assemelha-se sobre a vida social que prescrevemos na psicanálise da vida como uma contradição de ganhar e perder, que justamente poderemos algum dia entender, onde certamente possamos estar nos mentalizando sobre um conceito que vamos ainda entender suas prioridades. Talvez estejamos pensando sobre uma maneira de conseguir mudar nossos rumos, aprisionar a cadeia mental que sempre nos enfatiza de uma maneira social, que apenas esta nos levando como conceitos escolares sobre um mundo em que prevalecemos de certas fantasias que nos alimenta condutivamente sobre certas heroínas que se passam de grandes metamorfoses ambulantes que querem nos levar a certos conceitos que não são prevalecidos sobre a sociedade que vive hoje mais para conquistar algo maior e melhor, que não faça perecer sobre as realidades da vida, que talvez esteja nos ensinando a preservarmos nossa educação junto ao realismo, prazer, conquista, fantasias e amadurecimento pessoal, para depois não frustrarmos da vida, que simplesmente está apenas fluindo como um fluxo, certas doutrinas que o ser humano ainda não aprendeu e entendeu, que a vida é apenas uma escola educacional favorecida por um conceito que a sociedade talvez algum dia possa lhe agradecer seus preconceitos. Doutrinas entre religião e políticas que basicamente sempre prevaleceu e desfez no ser humano, para mostrar simplesmente que o mundo foi feito de uma ordem, que muitos sofreram e poucos entenderam sua origem e tradição, que aqui talvez possamos acompanhar seus dramas, ação, e que fique todo o realismo mais voltando a uma simples ideia de que estamos apenas conhecendo certas maneiras de se viver e ser feliz, enquanto se travam entre o amor e o ódio, entre o medo e a coragem, que nos relaciona sobre a sociedade que é imposta a ser mudada a ferro e fogo, ficando a vida algo para ser estudada sobre todas as coisas que nos envolvem, nos presenteando com algo de valor, ganhando o céu quanto algo
de valor ganhando o inferno enquanto algo sem valor que drasticamente não poderíamos ser tão superficial enquanto o mundo está nos mostrando entre nossas relações sociais os nossos desejos entre as realidades opressoras da vida é nosso ponto fraco que é talvez o nosso otimismo de ganharmos e não perdermos enquanto a vida será sempre assim e temos que aprender porque estamos apenas construindo os nossos sonhos que inevitavelmente perdemos como realidades e nos oprimimos no meio da sociedade que possa controlar a vontade porque assim seremos alguém e ganharemos a vida e talvez estejamos pensando sobre uma maneira de conseguir mudar nossos rumos. Aprisionar a cadeia mental que sempre nos enfatiza de uma maneira social que apenas esta nos levando como conceitos escolar sobre um mundo em que prevalecemos de certas fantasias que nos alimentam condutivamente sobre certas heroínas que se passam de grandes metamorfoses ambulantes que querem nos levar a certos conceitos que não são prevalecidos sobre a sociedade que vive hoje mais para conquistar algo maior e melhor que não faça perecer sobre as realidades da vida. Eu venho abordando como uma função mais relacionada a um modo de comportamento das relações sociais em que decifro na minha psicologia que é baseada na sociologia que sempre me dediquei e me interessei como um caso mais estudado a fundo com bases, regras e terapias em que vejo o mundo de hoje mais catatônico por talvez não viver melhor e se favorecer de certas circunstâncias que o homem de hoje possa estar ainda incapacitado de aprender primeiramente a valorizar sua vida e a dos outros porque possam ser quase todos esquizofrênicos por natureza humana enquanto há um conjunto de ideias que possam estar bem favorecidas em comportamento de otimismo pela vida emocional de certas pessoas que valerá certas coisas que possam variar consequentemente sobre uma superfície de livre-arbítrio em que são preservadas a integridade moral e a personalidade se torna algo mais comumente sobre vários equilíbrios mentais quando a realidade não seja mais ofensoras diretrizes de uma pessoa que possa estar plenamente feliz e como também o desânimo possa perpetuar uma achar a si próprio que o levar a um estado de comportamento destrutivo que o aprisionara sobre suas vontades que necessitadamente sempre lhe afeta como uma preservação de sua imagem sobre a vida. Como certos desequilíbrios que sempre lhe perseguiram e que possam ser chamados de efeito colateral que se assemelha-se sobre a vida social que prescrevemos na psicanálise da vida como uma contradição de ganhar e perder que justamente poderemos algum dia entender onde certamente possamos estar nos mentalizando sobre um conceito que vamos ainda entender suas prioridades. Enquanto a sociedade não aprender a se dominar, nunca dominar a vida que drasticamente é apenas destinada e nos devemos aprender uma maneira mais passiva de controlar os nossos impulsos que inevitavelmente querem nos conduzir e nos surpreender sobre as realidades que o mundo nos mostra, socializando a sociedade que emocionalmente possa estar morrendo porque a vida não é o que sonhamos e o que prescrevemos porque a vida é simplesmente o que devemos apenas aprender. Por Roberto Barros. Created with free version for non-commercial use.